E hoje nós tivemos uma outra coisa, que foi a condenação do deputado Jair Bolsonaro por crime de racismo pela Justiça do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor me dissesse o que é que está acontecendo com o planeta. Por que nós estamos vivendo uma onda retrógrada dessa, assim, em que, enfim, a civilidade do iluminismo, essa coisa toda, voltam a dar lugar enfim, à violência, à agressão, à intolerância. O que está acontecendo com o planeta? A agressão, ela sempre existiu, o conservadorismo sempre existiu. Eu acho que o pensamento mais reacionário, inclusive por erros de associação entre esquerda e falta de ética, o pensamento mais reacionário tomou fôlego, ele foi às ruas e, apesar de ele sempre ter sido muito presente, ele tinha um pouco mais de vergonha no passado. Em questão específica do deputado Bolsonaro, uma fala dele associando quilombolas a gente inoperante ou preguiçosa, gorda e dependente, ela não só é uma frase infeliz, como caracteriza uma agressão a uma comunidade que lutou muito historicamente. É uma generalização indevida. Em primeiro lugar, não é apenas que ele incorre num crime, também mostra um pensamento generalizador, que seria como dizer que todo militar é um torturador, o que é um erro. Não? É um erro dizer que todo quilombola é isso ou aquilo, sempre é um erro científico, em primeiro lugar, a generalização. O deputado não apenas mostra que o pensamento dele é tradicional, assim como o general Mourão, não apenas arriscou-se a ameaçar com uma questão de intervenção, mas ainda disse que o Brasil era fruto da inoperância ética portuguesa, ainda disse que era fruto da magia dos negros e da indolência dos indígenas. Então, este general Mourão e o deputado Bolsonaro, eles incorrem em generalizações que, no campo da história, esse caso de achar o indígena indolente, o negro mágico, o português não ético, elas foram superadas há 70 anos na historiografia. Eles demonstram falta de atualização bibliográfica, repetição de clichês e de pessoas de conversa de ponto de ônibus, coisa que não era para se esperar de um general e não era para se esperar de um deputado. Assim como, com toda razão, o deputado Bolsonaro fica irritado quando alguém diz que todo militar é idiota ou burro ou torturador, o que não é verdade, obviamente, também os quilombolas têm direito a se sentir ofendidos quando o deputado faz uma generalização dela. Quem não controla a voz, quem não se atualiza bibliograficamente, quem não participa de um debate crítico, seja conservador ou não conservador, não tem a mínima condição de exercer um cargo público. E o deputado Bolsonaro acaba invalidando a ideia da sua candidatura, né? Agora, professor, por que isso tem tanta acolhida entre alguns segmentos da opinião pública, hein? E como é que as pessoas... Olha, eu fico muito impressionado de ver aqui, assim, senhoras respeitáveis, aí na casa dos seus 70 anos de idade, de repente se transformam em gladiadores romanos. É uma coisa estranha isso que está acontecendo, essa transmutação. Porque eu tenho a impressão de que em outras circunstâncias, assim, talvez na relação presencial, humana mesmo, viva, né? Com a presença das pessoas, isso não acontece, né? Eu acho que a internet, em primeiro lugar, omitiu a responsabilidade do eu. Através de uma imagem, de uma bandeira de um time, de uma bandeira do Brasil, eu posso criar um fake, posso criar um avatar. Eu não tenho o custo físico do enfrentamento. Eu tiro um pouquinho da ideia de responsabilidade e aí eu sou um robesiano, no sentido que eu acho que este mal, essa violência, ela existe na sociedade. A internet permitiu que ela entrasse em contato. Então, não é apenas o que disse e celebrizou Humberto Eco, que a internet deu voz aos idiotas. Ela também liberou o superego das pessoas, porque elas podem dizer e podem atacar. Como eu disse, deveria causar graça o fato de que há pouco tempo, eu disse isso em público, um menino de 15 anos do ensino médio me desafiou a debater história com ele sobre qualquer ponto para ele me derrotar em conhecimentos históricos. Quer dizer, deveria causar graça uma coisa dessa, mas é um pouco preocupante, menos preocupante quando é alguém de 15 anos, um pouco mais preocupante quando é alguém adulto e maduro. Então, nós estamos aprendendo um pouco desse espaço público da internet e da omissão do eu e omissão da responsabilidade. E o fato de que hoje todos são incentivados a dar sua opinião como se elas fossem válidas por serem minhas. Elas são válidas do ponto de vista da minha liberdade. Mas se alguém me pede opinião sobre física quântica, eu, Leandro, vou calar, porque eu não tenho a menor ideia do que seja física quântica. Se alguém me pede uma opinião sobre Santarém,
e alguma questão estratégica de Santarém, no Paraná, eu não vou dar opinião porque não sei nada sobre isso. Mas todas as pessoas dão opinião sobre Constituição, sobre história, sobre regime militar e assim por diante. Então, essas questões são muito complicadas e são típicas do nosso mundo líquido, de diluição de barreiras em que todos se tornam doutores em direito constitucional porque abriram uma conta no Facebook. Isto é típico do nosso tempo, nós vamos ter que conviver um pouco com isso ainda ou até piorar daqui para frente. Professor Leandro Carnal volta nessa semana conosco aqui nos Bastidores do Poder. Por enquanto, um beijo e até mais, professor. Um beijo, até mais.